Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Eu estava aqui com um probleminha, tive até que reiniciar o computador. O microfone não estava querendo ativar aqui. Mas agora vamos começar, né? Então a gente, na aula passada, trabalhou a parte da fissão nuclear, né? E aí nós vimos como a força nuclear é capaz, né, de liberar aí uma quantidade enorme, gigantesca de energia, quando o átomo, o núcleo do átomo, se fragmenta, né? A gente viu que o urânio 235 ele, ele sofre fissão e aí ele emite, né, um nêutron ou dois nêutrons, né? E se quebra em dois fragmentos, né? Acho que é bário e criptônio, se não me engano. E esse processo pode desencadear aí uma reação em cadeia. Essa reação em cadeia pode ser usada tanto para fins pacíficos, né, numa usina nuclear, como também pode ser usada para produzir uma arma, que é a bomba atômica. E ao final da aula eu comentei sobre a fusão, né, que é por onde a gente vai começar hoje. O processo de fusão nuclear é o contrário da fissão. Você vai pegar dois núcleos e vai juntar, produzindo um núcleo com um número atômico maior. Então aqui eu vou pegar, no caso, núcleos leves. O núcleo mais leve que tem é o núcleo do átomo de hidrogênio, né? O hidrogênio só tem um próton. Então a primeira fusão nuclear que a gente vai colocar aqui é a fusão do hidrogênio, produzindo aí deutério, né? Então essa reação está esquematizado aqui. Então aqui eu tenho um próton e um próton, né? E aí ocorre a fusão e eu tenho como resultado um núcleo formado por um próton e um nêutron. Aí a gente pega aqui os parâmetros, né, de massa. No caso, né, a massa do hidrogênio aqui vai ser a massa do próton, né? E a massa do próton em megaelectronvolt é 938,272. A massa do deutério vai ser a massa do próton mais a massa do nêutron mais duas vezes, né, ou melhor, menos duas vezes
a energia de ligação por núcleo do deutério. Essa energia de ligação por núcleo, ela está naquele site que eu indiquei, né? Você tem uma tabela, né, com esses valores, e aquele site que eu indiquei, ele permite que você acesse essas energias, né? Então, se eu substituir os resultados aqui, eu vou ter a massa do próton mais a massa do nêutron, que é um pouco maior, né? 939,565, menos 2 vezes 1,112, né? 1,12 megaelectronvolt, que é a energia de ligação por núcleo no deutério. Então, isso aqui vai dar como resultado 1875,613 megaelectronvolt. E aí a energia liberada nessa reação, energia cinética, né, vai ser a diferença entre a massa do deutério e 2 vezes a massa do hidrogênio. Então, eu substituo esses valores e aí, fazendo a continha, isso dá 0,931 megaelectronvolt. Então, essa é a energia liberada na fusão do hidrogênio em deutério. Então, dá para fazer uma continha, né, usando o número de Avogadro, e aí se pode mostrar que a fusão de 1 grama de hidrogênio em deutério libera cerca de 45 gigajoules, 45 bilhões de joules. É fácil, né, fazer essa conta. Você tem 1 grama de hidrogênio corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 núcleos de hidrogênio. E aí eu vou ter quantas reações de fusão? Vou ter 3,01 vezes 10 a 23 reações de fusão. Então, se eu multiplicar esse número pela energia liberada numa reação, e aí eu lembro que o megaelectronvolt, né, é 1,6 vezes 10 a menos 13 joule, né? Isso aqui vai dar como resultado 4,48 vezes 10 a décima
joules, né? E aí a gente arredonda, dá 45 gigajoules. Bom, esse processo de fusão do hidrogênio em deutério ocorre no núcleo das estrelas. E na verdade é apenas um passo no processo de síntese de núcleos de hélio, né? Então vou colocar aqui uma figura que mostra esse processo. Então está aqui. É uma sucessão de reações, né? Aqui nós temos no primeiro nível, né, a fusão de hidrogênio em deutério. Nesse processo, né, a gente tem a emissão aqui de um pósitron e de um neutrino, certo? Então aqui na nossa reação, eu não estou incluindo aqui, né, a contribuição do pósitron e do neutrino. O neutrino tem uma massa muito pequena e a massa do pósitron é de cerca de meio MeV, né? Então a gente já vê aqui que boa parte dessa energia liberada, na verdade, vai ficar armazenada na massa do pósitron, certo? Então essa energia, eu vou colocar no lugar de T, né, que é a energia cinética, vou colocar um ΔE para ficar mais consistente, né? Uma parte dessa energia nas estrelas, isso acontece, né? Uma parte dessa energia liberada vai ficar, vamos dizer, armazenada na massa desse pósitron, certo? Uma outra porção fica no neutrino. O neutrino também tem massa, mas é uma massa muito menor que a massa do pósitron, né? Então essa é a primeira etapa no processo de fusão que ocorre nas estrelas, né? Depois dessa primeira etapa, a gente vê aqui um segundo estágio. Nesse segundo estágio, a gente tem a fusão do deutério produzido na etapa anterior com outro núcleo de hidrogênio. E nesse processo de fusão, a gente vai ter uma liberação aqui de fótons, né, de um fóton de raios gama, e a formação de um núcleo de hélio 3. Então a gente pode, com os dados que a gente sabe usar, né, a gente pode determinar a energia desse segundo estágio do processo de fusão.
é a fusão de deutério e hidrogênio em hélio 3. Um núcleo de hélio 3 tem 2 prótons e um nêutron, né? A massa do hidrogênio a gente já sabe quanto é, e a gente já sabe quanto é a massa do deutério. Falta a massa do hélio 3, né? Então a massa do hélio 3 vai ser 2 vezes a massa do próton, mais a massa do nêutron, menos 3 vezes a energia de ligação por núcleo, né? No caso do hélio 3. Então isso aqui é 2 vezes 938,272 mais 939,565 menos 3 vezes 2,573. Então isso vai dar 2.808,39 megaelectronvolts. A energia liberada, ΔE, vai ser a diferença entre essa massa aqui, do hélio 3, e a massa do deutério, junto com a massa do hidrogênio. Então isso aqui vai produzir 5,494 megaelectronvolts. Essa energia, né, é maior do que a energia liberada no estágio anterior por reação, né? No estágio anterior, 0,931 megaelectronvolt é liberado por reação de fusão nuclear, sendo que mais da metade dessa energia vai para a massa do pósitron, né? Já aqui eu tenho uma energia maior, e eu posso dizer que toda essa energia, né, ou vai ser energia cinética ou energia eletromagnética, certo? Vou ter a energia do fóton de raio gama, né, e vou ter a energia cinética aí do hélio 3. Então a gente pode fazer agora aquela estimativa, né? O que acontece quando a gente pega aqui 2 gramas de deutério e funde com 1 grama de hidrogênio. Quer dizer, 1 mol de cada, né? Então isso produz aproximadamente
3 gramas de hélio 3. Na verdade, um pouco menos, e é liberada uma energia de cerca de 53 gigajoules. Certo? Então, a energia liberada aqui é maior que a energia liberada no primeiro estágio, que foi 45 gigajoules, né? Sendo que nesse primeiro estágio, mais de 50% dessa energia é massa do pósitron, né? Claro que eventualmente esse pósitron vai encontrar algum elétron, e aí a gente vai ver daqui a pouco que quando um pósitron encontra um elétron, ocorre aquela aniquilação matéria-antimatéria. Então esse valor aí da massa do pósitron vai acabar sendo liberado, né? Através da interação aí com elétrons. Mas esse segundo estágio tem um pouco mais de energia sendo liberado aqui por reação, né? Ou melhor, por mol, né? Então isso é o segundo estágio do processo de fusão nuclear. E aí temos o terceiro e último estágio, que é quando esses núcleos de hélio 3, que são produzidos no segundo estágio, são fundidos em hélio 4, produzindo aqui mais 2 hidrogênios. Hidrogênios esses que podem ser aproveitados para produzir aqui mais deutério e alimentar, né, essa reação de fusão. Se a gente olhar aqui, no estágio inicial, a gente consome 4 hidrogênios. No segundo estágio, a gente consome mais 2 hidrogênios. Então, são 6 hidrogênios que entram. E sai hélio, né, hélio 4, mais 2 hidrogênios, né? Então, a gente vê que no núcleo das estrelas, aos poucos, o hidrogênio está sendo consumido, né? O hidrogênio é o combustível nuclear fundamental aqui para as estrelas, né? E aos poucos esse hidrogênio vai sendo consumido. Então vamos analisar esse último estágio, que é a fusão de hélio 2 em hélio 4, né? Ou melhor, de hélio 3 em hélio 4. Então está aqui a reação que a gente vai ter. 2 núcleos de hélio 3 são fundidos em hélio 4 mais 2 hidrogênios. A gente já tem as massas dos componentes, né? A massa do hélio 3, a gente calculou aqui. A gente tem a massa do hidrogênio. E a massa do hélio 4 vai ser 2 vezes a massa do próton
mais 2 vezes a massa do nêutron, menos 4 vezes a energia de ligação por núcleo do hélio 4. Aí de novo a gente substitui os valores. Essa energia é Y24, 7,074. E o resultado vai ser 3.737,38 megaelectronvolts. E a energia liberada vai ser 2 vezes a massa do hélio 3, menos a massa do hélio 4, menos 2 vezes a massa do hidrogênio. Então, fazendo essa continha aí, o resultado vai ser de 12,86 megaelectronvolts. Então, se eu pegar 1 mol, né, ou melhor, 2, né, 2 mols de hélio 3, dá aproximadamente 6 gramas. Fazendo aquela continha, ele vai liberar aí cerca de 1,24 terajoules, certo? E essa energia vai aqui para os produtos, né? É energia cinética liberada aqui nos produtos. Ou seja, acaba virando energia térmica. Então é uma quantidade de energia gigantesca, maior do que a quantidade liberada nos outros estágios, né? E é essa a fonte de energia que alimenta aí o nosso Sol, né? Então, a cada segundo no núcleo do Sol acontecem essas reações aí de fusão que liberam uma quantidade significativa de energia e mantém a nossa estrela funcionando. No caso, né, a gente precisa na fusão nuclear suplantar a repulsão coulombiana, certo? Porque os prótons, né, eles se repelem, então você tem que aproximar os prótons o suficiente para que a força nuclear forte possa agir, né? Classicamente, seria impossível isso. Com a temperatura do interior das estrelas não ocorreria esse processo de fusão. Mas aí existe uma ajuda da mecânica quântica, através de um efeito que nós vamos ver depois, chamado de tunelamento quântico, que permite que os prótons atravessem a barreira coulombiana e possam se fundir, né? Liberando essa energia nuclear.
Então, sem esse efeito quântico, não haveria estrelas e nenhum de nós estaria aqui, né? É esse efeito que permite a síntese de elementos mais pesados a partir de elementos mais leves. Então, se a gente pegar aqui o nosso Sol, né, o núcleo de uma estrela, a gente tem taxas de fusão que não são altas. Então, no núcleo do Sol, há uma temperatura de 15 milhões de Kelvin, né, 15 megakelvin, e uma densidade de 160 gramas por centímetro cúbico. É uma densidade grande, né? A água é 1 grama por centímetro cúbico. A densidade no núcleo do Sol é 160 vezes maior que a densidade da água. Ainda assim, é uma pressão tão alta, uma densidade tão alta, uma temperatura de milhões de graus, né? A energia produzida pela reação de fusão, ela é pequena, é de apenas 276 microwatts por centímetro cúbico. Certo? Mas como o volume do núcleo do Sol é muito grande, isso dá ainda uma quantidade enorme, né, de energia. Vocês têm alguma pergunta sobre esse processo de fusão nuclear? Professor, o caso do neutrino e do próton, a Sim. gente não vai entrar nele não, né? No neutrino, não. Eu vou falar um pouco de pósitrons daqui a pouco, sobre reações envolvendo Sim. matéria e antimatéria, né? O pósitron é a antipartícula do elétron, certo? A antipartícula, ela na física ela é prevista, né, no contexto da chamada teoria quântica de campos, que é justamente a união da mecânica quântica com a relatividade restrita. Então, quando você une mecânica quântica e relatividade restrita numa teoria de campo, né, uma teoria de campo quântico, o que acontece? As partículas que a gente conhece, elas se transformam em excitações de campos. E aí se mostra, né, que para o campo eletrônico, né, deve existir também um outro campo chamado campo positrônico. Então, elétrons e pósitrons saem naturalmente quando você junta a mecânica quântica e a relatividade. E os pósitrons e os elétrons, eles interagem, né? E eles podem se aniquilar. Quer dizer isso? Um pósitron pode interagir com o elétron de tal maneira que eles deixam de existir, né? As partículas são destruídas e é produzida energia eletromagnética. Por isso que se fala que o pósitron e o elétron são um do outro, né? Matéria e antimatéria, né? Convencionalmente a gente diz que o elétron é matéria e o pósitron é antimatéria, certo? Aí quando você tem a reação entre matéria e antimatéria, é uma reação violenta, né? Que produz a aniquilação dessas partículas com a emissão de fótons de alta energia, caso radiação gama, né? Então a gente vai trabalhar esse tipo de reação daqui a pouco. Quanto ao neutrino, né? Neutrino é uma partícula
que tem uma massa muito pequena, como eu falei, não tem carga elétrica. E ele só interage muito fracamente com a matéria, ou com a antimatéria, né? É muito difícil detectar um neutrino, certo? Na verdade, ele só foi descoberto porque em certas reações, quando se fazia o cômputo, né, da quantidade de energia, né, antes e depois, havia um pequeno defeito de energia que era, vamos dizer assim, a assinatura da presença de um neutrino que é emitido, né, no processo. Ele é responsável pela energia que falta quando se tem alguns tipos de reação, né? Então ele foi descoberto primeiramente de modo indireto porque ficava faltando alguma energia quando o pessoal media certas reações nucleares. Então essa energia se postulou que era levada por uma partícula sem carga elétrica que interagia muito fracamente com a matéria, né? E essa partícula é chamada de neutrino. Aí depois, os neutrinos foram detectados, né? Mas realmente é um processo muito delicado, muito difícil você detectar esses neutrinos. Pela massa deles que é muito pequena, eles não têm assim, efeito gravitacional praticamente, ele tem uma massa muito pequena. Não tem carga, então não tem efeito eletromagnético. Ele não interage com a força nuclear forte. A força nuclear forte não tem efeito sobre os neutrinos. E aí ele só vai interagir através da chamada força nuclear fraca, né? Essa força nuclear fraca, que como o próprio nome diz, é uma força muito, muito menor que a força nuclear forte e menor também que a força eletromagnética. Digamos que ela é umas 10.000 vezes mais fraca que a força eletromagnética. E também é uma força de curtíssimo alcance, certo? Então é por conta disso que é bastante difícil detectar esses neutrinos, né? Então para eles a matéria é transparente, tipo o neutrino que é emitido pelo Sol, né, na reação de fusão, ele atravessa as camadas, né, do Sol sem praticamente interagir com nada, é como se não tivesse nada no caminho dele, né? O neutrino atravessa o nosso planeta como se nosso planeta fosse transparente, certo? Então é uma partícula fantasma, né? E dentro do modelo padrão de física de partículas é a partícula que a gente entende menos, certo? Por exemplo, para as demais partículas de matéria que tem massa, né? E também para as partículas da força fraca que são responsáveis, no caso, pela interação de curto alcance, né? Que também tem massa. Essas partículas recebem a massa através de um mecanismo, vocês já devem ter ouvido falar, né? É o mecanismo de Higgs, né? Da interação com o bóson de Higgs. Então, no modelo padrão de física de partículas, a gente tem o bóson de Higgs como o grande responsável pelas massas das partículas, menos uma, que é o neutrino. A gente não sabe de onde vem a massa do neutrino, mas a gente sabe que tem massa, né? Mesmo sendo muito pequeno, ele tem uma certa massa. E a gente não sabe de onde vem. Então, os neutrinos são as partículas, vamos dizer, mais misteriosas, né? Dentro do modelo padrão. A gente ainda tem muita coisa para aprender sobre eles. Certo? Eu acho que eu estou me alongando um bocadinho, né? Vocês têm alguma pergunta? Ainda? Alguma dúvida? Então, agora eu vou falar só um pouquinho sobre os reatores de fusão nuclear, né? A gente sabe que tem as usinas nucleares que produzem energia por fissão, né? Mas o santo graal da produção de energia limpa, né, é o processo de fusão, né? Porque na usina nuclear vocês sabem que tem aquele lixo radioativo que leva milhões de anos aí para se estabilizar, né?
Então isso é um problema das usinas nucleares. E nas reações de fusão, a gente viu que só são produzidos núcleos leves, que não são radioativos, né? Ou que têm pouca radioatividade. Então, se a gente conseguir controlar a fusão nuclear, a gente vai ter aí uma fonte de energia formidável, né? Então, até hoje se tenta isso, construir um reator de fusão, né? Então a gente não tem como reproduzir aqui na Terra uma densidade tão alta como a que existe no interior do Sol, né? 160 vezes a densidade da água. Então, para produzir reações de fusão, a gente tem que ir para temperaturas mais altas, quanto que nas estrelas são milhões de Kelvin, né? Aqui, um reator de fusão se precisa atingir temperaturas de bilhões de Kelvin. O que se faz é colocar um plasma, né? Que é um estado da matéria, em que você tem a matéria praticamente ionizada, né? Totalmente ionizada, os elétrons são arrancados dos átomos, né? E aí você só tem uma espécie de gás de elétrons e núcleos, né? Então esse plasma, ele pode ser elevado aí a sua temperatura até essa escala de bilhões de Kelvin. E para confinar esse plasma com uma temperatura tão grande, claro que a gente não vai usar nenhum tipo de, vamos dizer, container, né? Ou de metal ou de qualquer outra substância, porque não existe na natureza nada que consiga segurar uma temperatura dessas, né? Então o que se faz? Você coloca um plasma bem diluído, mas ele é confinado numa certa região do espaço usando campos magnéticos, certo? Esse é o modelo do reator de fusão mais, vamos dizer, estudado, né? Que é o tokamak, certo? Então eu vou colocar aqui uma imagem do design, né, desse tipo de reator de fusão. Então aqui a gente tem essa estrutura aqui que produz campos magnéticos, né, toroidais. Temos aqui dentro um plasma, né, que fica girando aqui, produzindo uma corrente elétrica de plasma. E confinamento desse plasma a altíssimas temperaturas vai eventualmente produzir reações de fusão. Os núcleos atômicos, né, que estão aqui, eventualmente vão colidir e aí vai ser liberada a energia de todo esse processo dessa reação de fusão nuclear. O grande desafio é você manter esse plasma confinado no campo magnético por um tempo suficientemente longo para que a energia produzida pela fusão compense a energia gasta para produzir, né, esse plasma e manter esse plasma confinado, certo? Quer dizer, esse reator só vai ser economicamente viável quando a energia produzida pela fusão for maior que a energia gasta para manter o reator funcionando, né? Você tem que ter uma energia considerável para produzir uma temperatura de bilhões de graus, certo? E essa corrente aqui circulando de um modo estável sob a ação desses campos magnéticos. Até o presente momento, né,
essa viabilidade econômica ainda não foi alcançada, né? Se eu não me engano, já existem reatores capazes de produzir mais do que o que é consumido, mas ainda assim é uma eficiência baixa, né? Então, a tendência nos próximos anos, décadas, dos reatores aumentarem o tempo de duração dos ciclos de fusão, até chegar ao ponto, né, a previsão é que lá para 2050 se tenha os primeiros reatores de fusão economicamente viáveis, né? Então isso é um processo realmente muito complicado, muito trabalhoso, né? E que existe investimentos aí de bilhões, né, de dólares para que essa pesquisa seja realizada, né? Então é uma promessa de energia limpa para o futuro, né? Mas que realmente não vai sair ainda tão cedo, né? Bom, e aí a gente pergunta, né? Bom, a gente pode pegar esse processo de fusão e continuar esse processo, né? Por exemplo, pegando dois núcleos de hélio e aí fundindo, né? No caso, produzindo o elemento com número atômico 4, né? Hidrogênio, hélio, lítio, berílio, né? Aí você pode fundir berílio, sei lá, com hélio para produzir carbono, né? Enfim, você pode usar esse processo de fusão para criar núcleos cada vez mais massivos. É isso que as estrelas fazem, né? O processo de nucleossíntese. Então, elementos mais pesados são produzidos. Sem essa nucleossíntese nas estrelas, o universo só teria basicamente hidrogênio e hélio, né? Então a gente não estaria aqui. Num processo de fusão dentro das estrelas, a gente vai ter em fases sucessivas da vida da estrela a síntese de elementos cada vez mais pesados. Quando o combustível, o hidrogênio, começa a ficar escasso, né, aí começam as reações de fusão de elementos mais pesados. Você vai começar a fundir hélio, depois você vai começar a fundir carbono e assim por diante, né? Até chegar no limite, né, que é o ferro 56, que é a configuração nuclear mais estável, né? Ou seja, aqui vai ter um máximo de energia de ligação por núcleo. Acima do ferro 56, a fusão nuclear vai absorver energia em vez de liberar. Certo? Então, os elementos que estão acima desse ferro 56 só vão ser produzidos num processo de destruição, né, da estrela, que é conhecido como supernova, né? Você vai ter aquelas detonações, né, que ocorrem no caso de estrelas muito massivas quando elas estão no final da vida delas, né? As estrelas implodem pela ação da gravidade.
A massa delas é bem grande, bem maior que a massa do Sol, e essa implosão gravitacional vai produzir uma compressão tão grande do núcleo da estrela que ocorrem reações de fusão que são desfavoráveis, né? E aí a estrela supernova, ela vira uma supernova, ela explode e libera desse processo os elementos mais pesados que o ferro, né? Que chega na natureza, acho que o último, né? Se eu não me engano, mas eu posso estar equivocado, né? Na natureza se chega no urânio, né? O elemento mais pesado, certo? Então, numa supernova são produzidos esses elementos mais pesados até o urânio, né? E aqui tem um gráfico que mostra como varia a energia de ligação por núcleo, né, para diferentes elementos da tabela periódica. Aqui no eixo horizontal eu tenho um número de núcleons e aqui a energia média de ligação por núcleo. Então a gente vê que no ferro aqui a gente tem o valor máximo, né? Então, se a gente tentar fundir elementos mais pesados, a gente vai acabar gastando mais energia. A partir do ferro, o que compensa é quebrar, né? Fazer a fissão, certo? A partir do ferro, a fissão é que vai liberar energia. Antes do ferro, quem libera energia é a fusão. Então aqui eu vou escrever a fusão nuclear de isótopos leves, como o hidrogênio, o hélio, né, que a gente viu, libera mais energia que a fissão de isótopos pesados, né? A gente vê isso pela forma desse gráfico, ó. Para os elementos mais leves, a gente vê que a energia de ligação por núcleo aqui tem vamos dizer, uma ascensão, né, de um valor bem pequeno para um valor muito alto, né? Enquanto que para a fissão a queda de energia aqui é menor, né? Uma queda mais suave. Então a gente não controla ainda a fusão como a gente controla a fissão. Mas a gente sabe usar a fusão nuclear de outra maneira. A gente pode usar a fusão para produzir as armas termonucleares, né? Que é o que existe hoje, né, nos arsenais aí da Rússia, dos Estados Unidos, né, da China, da França. Esses países que têm armas nucleares, na verdade eles têm armas termonucleares, são armas que usam a fusão nuclear, certo? E como é que funciona uma arma termonuclear? A gente viu na aula passada, eu comentei que a arma de fissão, que é a bomba atômica, utiliza explosivos convencionais para produzir aí uma densidade crítica, né, que inicia a reação em cadeia de detonação, né, do material que vai ser fissionado. Então isso libera uma quantidade de energia da ordem de quilotons, certo? No caso da arma termonuclear, o que é que vai acontecer? A gente tem que imaginar que no miolo dessa bomba de fissão tem ali uma certa quantidade de hidrogênio, certo? Que funciona ali como material para fusão.
Então, como é que esse hidrogênio ali vai ser fundido? Ele vai ser fundido por uma compressão e uma temperatura que vão ser produzidos pela detonação da bomba de fissão. Ou, grosso modo, a gente pode dizer que a bomba atômica funciona como espoleta, vamos dizer, o que vai fazer a ignição do processo de fusão, certo? Então, é a explosão de uma bomba atômica que cria temperaturas altíssimas e pressões altíssimas que levam à fusão nuclear dos isótopos leves que estão ali no miolo, né, dessa bomba. Então, essa bomba de fusão vai liberar muito mais energia que a bomba de fissão. E aí o potencial destrutivo é bem maior que o das armas atômicas, né? Tipo a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Elas são, vamos dizer, bem fraquinhas em comparação com essas armas termonucleares. Então aqui tem uma ilustração, certo? Do poder destrutivo, né? Então aqui a gente tem esse cogumelo pequenininho aqui, no canto inferior esquerdo, né? Esse cogumelozinho aqui é a bomba de Hiroshima, né? Que era uma bomba de urânio, se não me engano. Usava urânio 235. Já aqui eu tenho a explosão de Nagasaki, que usava também fissão nuclear, só que não era urânio, se não me engano era plutônio, certo? Aqui eu tenho o Monte Everest, só para efeito de comparação, para vocês verem a altura desses cogumelos, né? Então tem o Monte Everest aqui, e aqui eu tenho a altura em que voa um avião comercial, certo? No voo, vamos dizer, de cruzeiro dele, né? Ele voa a uma altitude de uns 10 quilômetros, né? 10 a 12 quilômetros, que é mais alto que a altura do Everest. E aqui eu tenho essa bomba B-83. Eu não sei se ela era atômica ou se ela já era termonuclear. Provavelmente já era termonuclear, porque vocês veem que o cogumelo aqui já está bem maior, né? Então aqui ela já passa da altura de voo de um avião comercial. Aqui eu tenho essa outra explosão, que foi a maior bomba termonuclear lançada aqui pelos Estados Unidos, né? Que eles detonaram, que foi o Castle Bravo, certo? Aqui já dá mais de 2 vezes, umas 3 vezes, né, o Monte Everest, né? Aqui tem essa foto aqui que mostra é uma imagem, né? Não sei se vocês viram um sujeito que foi lá na estratosfera e pulou, né? Fez um salto da estratosfera para em queda livre, né? Acho que foi patrocinado até pela Red Bull, né? Então a altitude de onde ele se jogou na estratosfera foi aqui, mais ou menos pouco antes de 40 quilômetros. E essa bomba aqui foi a maior bomba já detonada. Foi detonada pelos soviéticos, né? Que é a bomba Tsar, certo? Que eles tiveram que reduzir a potência dela. Na verdade, eles não liberaram a potência dela toda, né? Ficaram com medo dessa detonação causar algum tipo de destruição planetária. Então eles reduziram o ganho da bomba, mas inicialmente ela podia chegar nessa potência aqui, ó, ultrapassando aqui uma altitude, né, de 50 quilômetros desse cogumelo, né?
Então aí é só para dar uma ideia, né, que com as bombas termonucleares você entra em outra escala de destruição, né? É a escala de energia da fusão nuclear, certo? Que é maior que a escala da fissão. Professor, Diga. eu fiquei com uma dúvida sobre a liberação dos isótopos leves e dos isótopos pesados, né? Os leves liberam mais energia. Isso. Tá aqui, ó, o gráfico mostra isso, né? Você veja que é mais íngreme aqui, né, a curva da energia, porque a variação de energia aqui é maior, né? Quando você faz a fusão, a variação de energia por núcleo é maior. Então há uma liberação maior de energia. Ok? Certo, obrigado. Ainda tem a famosa, infame bomba de nêutrons, né? Que na verdade é uma arma termonuclear, mas ela é projetada para maximizar a produção de nêutrons, certo? Então, em vez de causar muita destruição de estrutura física, né, infraestrutura material, ela causa realmente uma destruição, mas o objetivo dessa bomba de nêutrons é emitir uma quantidade enorme de nêutrons que vão afetar apenas os tecidos biológicos. Então, vai destruir principalmente os seres vivos, né? Então, ela maximiza a emissão de nêutrons letais, né? É uma arma termonuclear também, mas projetada para maximizar a emissão de nêutrons letais e minimizar o dano material. Quer dizer, é uma bomba que não vai causar tanta destruição de prédios, de infraestrutura, mas vai matar tudo, né? Matar tudo que é vivo com essa emissão desses nêutrons. Certo? Esses nêutrons aí de alta energia vão atingir aí a célula, né? O núcleo da célula, vão atingir o DNA e vão destruir tudo, né? E a pessoa deve ter uma morte terrível, né? Então, vou parar por aqui, né? Essa parte de fusão. Vou começar aqui a falar um pouco da criação de pares partícula-antipartícula, né? É dizer, matéria e antimatéria. Então, quando se faz, né, a união da mecânica quântica com a teoria da relatividade restrita, aparecem, né, juntamente com as partículas de matéria, as chamadas partículas de antimatéria. Então, no caso, o elétron, né, vai ter o seu né, antielétron, que é chamado de pósitron. O próton vai ter o antipróton.
o nêutron vai ter o antinêutron, né? O neutrino deve ter o antineutrino, mas até hoje não se sabe se o antineutrino é uma partícula distinta ou se é o próprio neutrino, né? Existem casos, né? Por exemplo, o fóton. A antipartícula do fóton é o próprio fóton, certo? Não é algo distinto, né? Então existem partículas na teoria quântica de campos cujas antipartículas são a própria partícula. E existem partículas com antipartículas distintas da partícula. Então é o caso do elétron, do próton e do nêutron. Então a gente realmente vai ter aí dois tipos de partículas diferentes. Você vai ter o elétron, que tem carga negativa, e o pósitron, que tem carga positiva. O próton, que tem carga positiva, e o antipróton, que tem carga elétrica negativa. O nêutron não tem carga e o antinêutron também não, certo? Mas realmente tem essa característica, né? A antipartícula tem a carga elétrica oposta à carga da partícula. Mas tirando isso, né, as outras propriedades são parecidas. Você vai ter a mesma massa, ter o mesmo spin, certo? O que vai aparecer de diferente é só a carga, né? A carga troca de sinal. E também o fato de que quando você junta matéria e antimatéria, você libera energia. As partículas se aniquilam e você tem liberação de energia, certo? Então, matéria e antimatéria vão ter aí um processo de aniquilação, né? Emitindo energia eletromagnética, certo? E você pode ter também o processo inverso. Você pode usar a energia eletromagnética para produzir matéria e antimatéria, né? Ou mesmo energia cinética. Certo? Então a gente vai explorar isso. Eu acho que eu vou começar a falar, a aplicar, né, a relatividade a esses processos apenas na nossa próxima aula, né? Então a gente vai começar a ver aqui processos, por exemplo, como a colisão entre um fóton e um elétron em repouso. E com isso pode ser produzido um par elétron-pósitron. O fóton é aniquilado, desaparece, e surge esse par elétron-pósitron. A gente pode fazer uma colisão de dois prótons, aí só tem energia cinética, e aí pode se produzir, junto com os dois prótons, né, um par próton-antipróton. Então a gente vai brincar um pouquinho com isso aí na nossa próxima aula, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, a energia eletromagnética, ela pode ser visível e também invisível ao nosso olho, né? Sim, a luz visível é uma forma de energia eletromagnética.
Pode ser a visível e também a invisível, né? Isso, tem sim. Você tem, por exemplo, radiação infravermelha não é visível, né? Raio-X não é visível. Radiação Aí ultravioleta. vai depender vai depender das partículas, não é isso? Vai depender, na verdade, do comprimento de onda, né? Ah, ok. Porque os nossos olhos, eles são sensíveis apenas àquela faixa visível, né, do espectro. Mas o espectro não é só o que a gente vê, é muito mais, certo? Das ondas de rádio até a radiação gama, né? É uma faixa muito grande de, vamos dizer, de cores, né, que a gente não enxerga, certo? Algo mais? Bom, então vou parar por aqui, né? Então, para vocês, uma boa noite e até sexta-feira. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.